E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje o professor Eduardo vai falar de gestão de estoques. A gente vai trabalhar com esse conceito. Estoques é uma coisa que é bem constante e eu imagino que vocês já devem ter visto um. Talvez alguns podem não conhecer o termo, mas é uma coisa cotidiana da nossa vida. O que são estoques? São mercadorias que a empresa utiliza, que ela guarda para utilização futura. Por isso que vem da palavra estoques, que significa armazenamento futuro. Então ele serve para o quê? Para que a empresa ela não sofra nenhum tipo de interrupção no seu processo produtivo, no seu processo de venda. Quando você vai num supermercado, vamos pegar aqui o Matheus aqui da região de Imperatriz. A gente tem as mercadorias nas gôndolas e acima dele tem os estoques. Por quê? Se acabar as mercadorias que estão disponíveis para venda, eles vão pegar do estoque e repor, justamente para não prejudicar as vendas. Vamos pegar também a questão de um jogo de futebol. A gente sabe que no jogo de futebol é só uma bola em jogo, mas tem um estoque com várias bolas ao redor do campo, justamente para que não atrapalhe o andamento da partida de futebol. Certinho? Quais são as principais funções do estoque? Primeiro, garantir o abastecimento de materiais para neutralizar os efeitos de quê? Atraso no fornecimento, a sazonalidade, que pode influenciar, os riscos de dificuldade no fornecimento. Ele também permite proporcionar economias de escala. Como assim? Você comprando uma quantidade maior, você consegue uma economia no preço do produto. É o chamado atacado. Também ele permite também a flexibilidade do processo produtivo para poder amortecer erros, por exemplo, erros de cálculo. Então, se você comprou uma quantidade boa, em caso de erro no processo de utilização, o que você tem no estoque vai servir para utilizar. Também tem a questão da rapidez e eficiência no atendimento às necessidades e oscilações na oferta e procura, que pode acontecer. Se a oferta começar a ficar pouco e você precisar bastante do produto, você tendo ele no estoque, você não vai sofrer nenhum tipo de problema. Então, o estoque serve justamente para essa questão de facilitar o seu processo produtivo. E alguns tipos de estoque a gente precisa conhecer. O estoque de segurança, ele vai proteger o sistema produtivo quando a demanda e o tempo de reposição variar. Então, esse estoque, gente, é uma quantidade ideal para não atrapalhar o processo da sua empresa. Olha aqui a imagem. Essa parte da linha verde aí, essas partes das linhas que entre ela tem a parte verde, é um estoque confortável. É uma quantidade muito boa para a empresa. E aí vem o estoque de segurança, que é esse que eu comentei. É uma quantidade que vai dar tempo da empresa pedir novos produtos e o estoque não zerar. Então, essa questão a gente chama de estoque de segurança. Temos o estoque de ciclo, que é quando o produto tem uma grande rotatividade interna, então eu preciso ficar intercalando para não comprometer a oferta. Por exemplo, fabricar um ônibus, eu preciso de um estoque de mecânica para as peças e para um estoque de fabricação de assento, que é a parte aí dos bancos, do equipamento para poder ter os assentos para os colaboradores e para os passageiros. Então eu preciso ter um estoque de cada um para poder não atrapalhar o meu processo de produção. Temos o estoque de antecipação. Como que funciona? A gente sabe que tem as datas comemorativas, Natal, Réveillon, tem também a Black Friday. Então, nesses períodos, a empresa começa a comprar com bastante antecedência, justamente para atender a esse período aí de festividade. Então, é interessante fazer essa compra com bastante período antes, 2 meses, 3 meses, para poder fazer uma programação. Temos também o estoque de canal. Como que funciona? São as mercadorias que a empresa comprou, mas ainda não entraram. Ela ainda está entre a empresa que fabrica e a empresa que ainda revendeu. Está em transporte, então a gente chama de estoque de canal. Temos também o dropshipping. Como que funciona? É quando você comercializa produtos que não estão no seu estoque. Então é como se fosse vender sem o estoque. Você faz o marketing e aí você faz a intermediação. Você vende para o cliente final, você pega do consumidor, do fornecedor e faz o envio. E você ganha por isso, você faz essa comissão. Digamos que você você ganha uma comissão em cima disso. Temos 2 ferramentas, na AliExpress tem muito e no Mercado Livre. No Mercado Livre, a gente tem pessoas que compram importação da China e aí revendem pelo Mercado Livre. Às vezes ele já pede direto do mercado da China e envia direto para o seu cliente através do Mercado Livre. Isso é dropshipping, é você vender sem estoque. Temos também o estoque inativo. O que tem nesse estoque?
São os casos que a empresa compra produtos achando que vai bombar, que vai ter venda, e aí não tem. São os produtos que são obsoletos. Geralmente a empresa tem que vender eles por um preço bem abaixo do mercado, justamente para não perder dinheiro, não perder uma quantidade grande de dinheiro. Temos também o estoque consignado. Como que funciona? É quando você pega um produto de um terceiro para vender, a quantidade que você vendeu, você passa a parte do fornecedor. E os produtos que tu não vendeu, tu devolve sem nenhum tipo de problema. Isso é bem interessante. Por exemplo, eu pego 10 perfumes com Bruno para vender. Eu vendi 5 para a Fernanda. Desses 5 que eu vendi, eu passo a parte do proprietário. E os que eu não vendi, eu devolvo. Devolvo para quem eu peguei normalmente. É assim que funciona. É uma parte bem interessante. Você também vende sem estoque, só que de uma outra forma diferente. Temos também o estoque máximo. O que é o estoque máximo? É a quantidade máxima de produto que eu consigo colocar no meu estoque, como tem a ilustração, ó. Tá tudo lotado, então eu coloquei o máximo que eu consigo. Todo estoque tem essa questão, tá, gente? Ele precisa ter uma base, uma quantidade máxima que ele consegue colocar para a questão aí de indicadores futuros. Que tipo de estoque é esse? Mercadorias adquiridas para atender o período de carnaval. O próximo, mercadoria que não bombaram no mercado. Mercadorias adquiridas online e retiradas presencialmente. Foram todos os que a gente comentou. Vou mostrar para vocês. O primeiro é o de antecipação. A gente adquiriu antes do período de carnaval, que é uma data comemorativa. Mercadorias que não bombaram. Inativo, né? Mercadorias compradas online e retiradas presencialmente. Também é o dropshipping. Depois a gente tem a questão do dimensionamento de estoque, que é para você colocar níveis adequados para estabelecimento da produção. Quando o estoque é excessivo, é desperdício de dinheiro e custos maiores. Agora, quando o estoque é insuficiente, nós temos uma interrupção da produção, que é uma coisa que a gente não quer. Então, no dimensionamento, a gente precisa entender os pressupostos de o que, quanto e quando que vai ser a reposição. Que materiais devem permanecer, quanto de cada item eu preciso ter, qual é a reposição, quando que vai ser o reabastecimento. Aí, a partir disso, a gente tem as previsões de consumo para poder fazer essa análise e essa determinação, como tem aqui. O primeiro é o método do consumo do último período. Como assim? O último período que passou, eu vou utilizar como base para prever o próximo ano. Por exemplo, se em 2005 foi 1.000, eu suponho que minha previsão para 2006 vai ser 1.000 também. Depois, média móvel, como é que faz? Eu pego uma média dos últimos 5 anos, por exemplo, faço uma média normal dividindo pela quantidade e vou encontrar a minha previsão para o ano seguinte. A gente fez uma média de 2006 a 2010, somamos tudo, deu 1.500. Dividimos por 5, deu uma média móvel de 300. Então, eu vou supor que em 2011 vai ser uma previsão de 300.000. Método da média móvel ponderada. Agora aqui, gente, conforme os anos vai passando, a gente vai atribuindo uma ponderação diferente. Em 2006 ficou 1, 2007 2, 2008 3, 2009 4, 2010 5. Por quê? Conforme o ano for mais recente, a ponderação é maior. Então a gente pegou uma média de novo de 2006 a 2010. E pela média ponderada a gente somou, né, os valores e a gente multiplicou pela sua respectiva ponderação. Aí deu o que era 100.000 ficou 100.000, o que era 200.000 ficou 400.000, o que era 300.000 ficou 900.000 e assim de forma sucessiva. Deu um acumulado de 5.500.000, tá bom? E aí a gente divide pela questão aí das ponderações, a gente soma tudo e divide, deu uma média ponderada de 306.666. É a questão de você colocar ponderações para poder ter uma previsão assim com mais exatidão. Qual foi o método utilizado aqui? A gente já colocou a resposta, mas só para poder pegar o entendimento. Então, se eu tive em 2011 300, 2012 400, 2013 500, a minha previsão para 2014 foi de 500. Como assim? Qual foi o método que eu considerei? Foi o último período, né? Se em 2013 eu tive 500 e minha previsão para 2014 foi 500, então eu peguei o último ano que passou, o meu último período. Aí eu fiz um teste com a média móvel, tá ali, deu 400, então não era a resposta. E fiz com a média ponderada, deu 433,33, também não era ela, então sobrou o último período, tá bom? A gente fechou a aula
Em caso de dúvidas, reassistam a aula novamente. Vamos deixar um exercício de fixação para facilitar o aprendizado de vocês. Até mais, vejo vocês de forma presencial.